Não sei se esta escuridão terá luz. Bom, tem alguma. Mas a mim perturbou-me. Eu precisava de mais luz. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar do livro Uma Luz no Escuro, da Stacey Willingham. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à Bertrand o facto de me ter enviado este livro. Este livro, como já perceberam, eu fiz na altura um unboxing e pelo início também deste vídeo vinha com aquela caixa extraordinária e, portanto, nós abríamos a caixa e tínhamos um livro no escuro rodeado de luzes. Bom, mas na verdade a palavra para este livro é perturbação e medo. Medo de si mesmo, medo dos outros, medo daquilo que poderá o futuro nos trazer. Esta é a história da Chloe. A Chloe tem um passado complicado, um passado muito pesado, que ela achou que era isso mesmo, um passado. Acontece que este pesadelo regressa quando começam a surgir jovens mortas, exatamente da mesma forma como tinham aparecido na sua infância. O problema aqui é que, se as mortes anteriores lhe deram cabo da infância, e eu não estou a dar spoilers, põe tudo na contracapa, visto que o assassino era o seu pai, agora o problema agudiza-se porque o seu pai está preso. E, no entanto, há alguém, ou o assassino não era o seu pai, o que é discutível porque ele confessou, ou alguém está a imitar um método que foi adotado pelo pai da Chloe. Para além disso, o livro está escrito na primeira pessoa. Portanto, e como vocês sabem, a mim os livros na primeira pessoa fazem-me sempre sentir alguma ligação direta com as personagens e fazem com que, para mim, o livro se torne muito mais pessoal. E, portanto, nesse sentido, este livro acabou por criar uma ligação muito maior e por criar uma empatia entre mim e a personagem, também ela muito maior. Portanto, o que acontece aqui é que este medo que a Chloe sente e esta dúvida que a Chloe vai sentir de quem poderá ser o assassino, porque agora ela já não é uma menina, é uma adulta, é uma psicóloga, portanto, é uma pessoa que tem, para além de tudo, formação por forma a analisar os outros e que ela não consegue, de alguma forma, perceber o que é que se passa, o que faz com que ela duvide de tudo e de todos. Torna-se essa ligação, dizia eu, muito maior entre a personagem e o leitor. Ou seja, este thriller psicológico faz com que o leitor, ou pelo menos eu, entre no livro, participe com ela das dúvidas dela, participe com ela dos receios dela, dos momentos de angústia, dos momentos de divagação e, embora em alguns momentos tenhamos o discernimento de dizer não pode ser, não vais por aí, há outros em que nos deixamos arrastar pelas dúvidas dela, em que nos deixamos arrastar pelos pensamentos negros dela e embarcamos com ela nas suas reflexões e nas suas considerações. Algumas erradas, outras certas, mas basicamente, confesso, erradas. É isso que criou para mim a ligação com este livro. O livro faz com que o livro fez com que eu entrasse na cabeça desta jovem, participasse dos seus medos, participasse dos seus traumas, sentisse as suas efabulações e me deixasse levar com elas, o que só prova que o livro está muito bem escrito, porque só alguém que escreve um livro muito bem escrito é que consegue que o leitor crie esta relação com a personagem principal e faz com que nós vamos atrás das divagações dela e atrás das problemáticas dela, quase de uma forma afetiva e não com o distanciamento do leitor. Foi um livro onde definitivamente eu embarquei no barco em que estava a personagem principal e deixei-me levar. E nas últimas 100 páginas temos uma catadupa de acontecimentos que fazem com que a gente não consiga parar. E, portanto, fazemos companhia à ansiedade crescente também da Cleo e acabamos por embarcar naquilo que ela nos diz, embarcamos naquilo que ela nos faz sentir, sem pensar que estamos a ler um livro, mas achando que estamos dentro de uma história.
E um storytelling é isso, é fazer o leitor embarcar na história, achando que a história é sua. E este final, embora não seja um final de charan, é um final muito inteligente, é um final onde se ligam os pontos e é um final onde nós dizemos como é que eu me deixei levar, pois claro. Tudo isto faz com que seja um thriller psicológico muito bem escrito, muito bem conseguido e cujo objetivo, porque o objetivo é enredar o leitor, o objetivo deste tipo de livros é enredar o leitor nesta história, faz com que isso aconteça e faz com que nós vamos atrás, faz com que nós galopemos atrás das ondas que a autora quer que nós galopemos e que vamos atrás daquilo que a Chloe pensa e assim acontece. Portanto, é um livro onde eu cheguei ao fim e disse isto foi uma aventura vivida por mim e não um livro que eu tive a ler. Porque às 2x3 eu sentia que estava dentro da história. É um livro de suspense, que sendo um primeiro livro funciona lindamente. Eu achei brilhante que este livro para o primeiro livro, achei mesmo muito, muito bom. E adorei a construção das personagens, de todas as personagens, fundamentalmente da personagem principal, porque aquela baralhação dela, aquelas angústias dela, aquelas ansiedades delas fizeram com que eu fosse atrás dela. E gostei imenso de duas personagens masculinas, porque na realidade eu ao longo da história não fui percebendo a importância que elas tinham para o desenvolvimento da história e a importância que elas tinham para o desfecho da história. E, portanto, sobre esse ponto de vista também estão muito bem construídas. Essencialmente, tudo isto nos parece perfeitamente normal e perfeitamente coerente ao longo da história. Ou seja, quando no final a autora desmonta todos os elementos que nos foram sido contados ao longo do tempo, e sido contados ao longo do livro e nos desmonta todo o padrão que nós já construímos com a Chloe para construir um outro edifício, é brilhante. Gostei muito do final, principalmente porque achei o final muito realista, nada romanceado e era alguma coisa que eu temia. Como vocês sabem, eu dou muita importância aos finais das histórias e, portanto, a autora consegue aqui um final coerente, um final brilhante e bom, só vos posso dizer que gostei imenso deste livro e que este livro é daqueles primeiros livros de uma autora desconhecida, mas que vale a pena muito conhecer, principalmente para quem gosta de thriller psicológico. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Uma Luz na Escuridão. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo!